bem? Sejam todos bem-vindos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Você que está em conexão aqui com o canal, muito obrigado pela sua companhia. Se inscreva no canal, dê o seu like, curta, ative o sininho, deixe o seu joinha, faça o seu comentário. Se tiver alguma dúvida, estou à sua disposição, para que nós possamos, assim, melhor te responder as questões que vão surgindo. E hoje o tema é mitos. Vamos falar sobre mitos. O que é o significado, qual é o significado da palavra mito, como eles nos ajudam, qual que é a mensagem que eles trazem para nós. Eu quero começar com a leitura de um texto que se encontra em Provérbios capítulo 1, o versículo é o versículo 24. Diz assim, mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura. E vindo o vosso terror, eu zombarei. E vindo o vosso terror como a tempestade, vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de me achar. Esse é o texto que nós começamos o nosso assunto hoje. Eu quero que Deus te abençoe grandemente. Você está aqui no canal Edmilson Félix e nós temos como objetivo de vida com propósito. Existe uma vida dentro de você, existe algo poderoso dentro de você. Você, quando foi lançado a este mundo, quando você veio a este mundo, um propósito você trouxe dentro de você, um propósito que você traz dentro de você. Eu falei um pouco sobre isso no vídeo de símbolos. Se você ainda não assistiu esse vídeo, está aí no nosso canal, sobre símbolos, e eu te convido a que assista, e com certeza você vai ser grandemente despertado, tá bom? O assunto hoje é mitos. O que são os mitos, tá? O que são os mitos? Será que mitos são apenas historinhas para fazer crianças dormirem? Será que esse seria ou é realmente o objetivo do mito? O que você acha? A vida humana, ela é toda simbólica. Muitos mitos têm o objetivo de trazer uma mensagem profunda e de transformação. Como a nossa vida é simbólica, o mito vem para trazer uma transformação, uma mensagem, algo que vai transformar a nossa vida. Entender o mito ajuda a entender a nós mesmos, a nossa própria vida, e ajuda a fazer o mito ajuda a fazer uma representação simbólica da vida. O que significa a palavra mito? O que é mito? Há uma ideia nos dias atuais, que falam sobre mito, que é uma fábula, um conto, mentira de caráter simbólico, é uma lenda, mas essa não é o verdadeiro significado da palavra mito quando foi criado, vamos dizer assim. As pessoas que criaram essa palavra mito, eles não estavam criando, ou o mito não veio de caráter como lenda, como um conto, como uma mentira. Palavra mito significa, ela vem do grego, no grego, que é mitos, que significa, tem seu significado como discurso, mensagem e palavra. Então o mito é uma mensagem através de um discurso. O mito, através do mito, ou mitós, é aquele discurso, aquela palavra, aquela mensagem. No latim é mutos. Encontramos mutos. Eu acho que é assim que vamos encontrar. Vamos pôr um H aqui. Mutos, né? Mutos. Ficou esquisito.
no latim, a palavra mutos, que significa mudo, ou aquele que silencia, aquele que silencia, né? Silencia. Então essa é a definição da palavra mito. É um discurso, uma mensagem, por uso de palavras, e no latim, que é mutus, significa mudo, aquele que silencia. Mas silencia a quem? O mito, ele tem a finalidade de silenciar quem? O mito é aquilo ou aquele que faz você mergulhar dentro de si e você se perguntar. Por isso que o mito não é apenas uma lenda, não é apenas uma fábula, não é uma mentira de caráter simbólico. Nos dias atuais, a palavra mito ela foi muito esvaziada do seu significado. Veja, na Grécia Antiga ou nas nações antigas, quando falava sobre mito, eles já entendiam que era um discurso, uma mensagem, uma palavra. Mais tarde, no latim, mito é aquele que é mudo, ou aquele que emudece, aquele que silencia o seu ouvinte, silencia o espectador, que faz uma viagem para o mais interior, faz uma viagem para o seu interior e começa a pensar sobre a própria vida. Ainda que alguns têm uma ideia assim, de que o mito é uma invenção fantástica para justificar tradições, existem alguns pensadores contemporâneos ou pensadores da modernidade que não pensam que o mito é apenas uma fábula. Por exemplo, Jung, ele que é o pai da psicanálise, ele fala que o mito tem um valor muito mais profundo do que apenas um conto. Um antropólogo por nome de Mircea Eliade, ele também fala que o mito é algo extraordinário, que tem uma mensagem poderosa. E Joseph Campbell, que influenciou George Lucas no filme Guerra das Estrelas, ou toda aquela série, a trilogia Guerra das Estrelas, foi grandemente, George Lucas, seu autor, foi grandemente influenciado por Joseph Campbell. Campbell fala que o mito é muito mais do que apenas um conto de fábula. No mundo acadêmico, na atualidade, ainda não existe um consenso que o mito seja algo extremamente importante. No mundo acadêmico, há uma visão que o mito é uma invenção popular, fantástica, para justificar as tradições. Mas nem todos. Existem alguns que não pensam dessa forma. Não pensam assim sobre os mitos. Existem vários mitos teogônicos, que relatam o nascimento dos deuses, suas genealogias e parentescos. Então, deixa eu só enumerar aqui alguns mitos. Deixa eu ver como é que eu vou colocar aqui. Mitos teogônicos, que relatam o nascimento dos deuses, sua genealogia e parentesco. Mito teológico, que descreve as histórias, os casamentos, afetos e relações dos deuses. Mito cosmogônico, que descreve a criação, ordenamento do mundo e seus elementos. Nos livros sagrados nós encontramos os mitos, mas os mitos nessa ideia de discurso, mensagem, palavra. E você que lê a Bíblia, você tem acesso direto ao mito cosmogônico, que descreve a criação, o ordenamento do mundo e dos elementos. Mito antropogônico,
antropogônico. O que é isso? Que descreve, narra a criação do homem. Você já tem conhecimento de um texto assim, muito perto de você. E o mito antropológico. O antropológico, ele prolonga o antropogônico, né, com as características de desenvolvimento do gênero humano. Tem o mito heróico. Mito heróico narra as atividades dos heróis que melhoraram a vida e as condições dos homens. Mito etiológico, que vai narrar a origem das pessoas, dos animais, dos lugares, das coisas. Mito naturalista vem com a ideia de justificar misticamente os fenômenos naturais, telúricos da Terra, né, astrais e atmosféricos. Tem o mito moral. O mito moral, ele relata as lutas entre o bem e o mal, entre forças e elementos contrários, procura retirar uma conclusão moral e esclarecedora. Mito escatológico, isso aqui é fácil, né? Mito escatológico, ele faz uma antevisão do futuro, do homem após a morte e do fim do mundo. Mito soteriológico. O mito soteriológico apresenta o universo de iniciação, as iniciações, dos rituais e dos percursos purificadores. Tá? Então, o soteriológico tem a ver com a iniciação e o percurso da purificação. Mito é uma forma geral de dizer como algo nasceu, como veio a vida. Então, através do mito, do conto, né, do discurso, da mensagem, da palavra, ele vai se ocupar em mostrar como algo nasceu. O mito vai dizer sobre o nascimento, mas não apenas do nascimento em si, mas sobre vários nascimentos que durante a vida você terá, né? Uma expressão que nos vem à memória muito fácil agora, quando Jesus disse a Nicodemos, você tem que nascer de novo. E Nicodemos não entendeu a mensagem, não entendeu o discurso, não entendeu a palavra. E aquilo Jesus estava querendo dizer para ele que há o renascimento necessário que o homem precisa ter para ver o reino de Deus. Então, não é apenas o nascimento do corpo físico, mas de vários nascimentos da sua consciência, que vai nascendo para uma outra possibilidade. O mito mostra como se passa para outra fase da vida, para outro patamar. Para o mito sempre há o outro nascimento. O interessante é que nos pensadores da antiguidade, Platão pensava assim, né? Pensadores da antiguidade, para os pensamentos, as ideias de Platão, existia um mundo perfeito, um mundo espiritual, e existe um mundo imperfeito, que é o mundo natural. Esse aqui seria o mundo espiritual e esse aqui o mundo natural. No mundo espiritual as coisas são fixas, as coisas não mudam, as coisas, tudo é perfeito, então tem a perfeição. Aqui no mundo natural as coisas não são fixas, as coisas são imperfeitas. Aqui é o mundo invisível, aqui é o mundo visível. Então, os pensadores da antiguidade tinham essa ideia. Aqui tudo é mutável, aqui não muda. Então é nessa ideia, com esse conceito, que o mito vem trazer uma realidade superior aos homens. Agora você me pergunta, o que o mito da Grécia Antiga tem a ver com a minha vida hoje? O que o mito do Egito Antigo tem a ver com a minha vida hoje? Na verdade, são poucas questões do ser humano que mudam com o passar do tempo. Aquelas pessoas lá atrás tinham
questões com medo, e nós temos também questão com medo, questão com a dor, a convivência entre pessoas, decisões, identidade, orgulho, perdas, ganho, vaidade, impulso, raiva, perdão, e aí a demanda é muito grande, que são questões da vida moderna também. Então o mito, ele não tem prazo de validade. O mito, ele é algo que é atual, atualizado. O mito é o modelo de como o ser humano sobe cada degrau até chegar ao seu ideal. Então, na ideia do mito tem um escalonar, né? Tem uma ascensão, como o ser humano vai subindo. O mito conduz o ser humano à completude, ao máximo, conduz os homens pelo degrau. Cada civilização coloca uma roupagem que melhor lhe identifica, ou faz parte, ou faz como melhor lhe parecer. Então a civilização egípcia colocou a roupagem deles, como melhor lhe parecia. A Grécia, a roupagem deles. Roma, a roupagem deles. O povo judeu, Israel, a roupagem deles. China, a roupagem deles. Os incas, a roupagem deles. Então, as civilizações vão colocando no mito a sua roupagem. Eles vão extraindo e vão absorvendo para si. Quando nós entendemos o mito, nós vamos acessar um outro patamar. Você se eleva. No mito, o ser humano vence degrau por degrau naquilo que lhe corresponde. Tá? Então, o mito, ele é uma mensagem, um discurso, uma palavra, essa na essência da palavra, ou mutos, aquele que emudece, que silencia, que faz o seu ouvinte silenciar e pensar e ponderar, né, nas questões da vida. Eu trouxe aqui uma ideia muito conhecida, né, e quando o problema é que o mito, na visão hollywoodiana, ele ficou muito romantizado. Então fugiu da sua essência. Com o passar do tempo, as palavras vão sendo esvaziadas, né? E a palavra do mito, expressão mito, ela se esvaziou, perdeu muito do seu significado. Vamos pensar em um mito que foi Teseu. Teseu, ele foi vencer o Minotauro, né? Teseu foi vencer o Minotauro. O mito de Teseu e Minotauro nos conta que ele entra num labirinto para vencer o Minotauro. Então nós temos Teseu, Minotauro, agora nós temos o labirinto. Teseu, ajudado, né, por uma moça que o amava, que era Ariadne. Ariadne vai e conversa com Dédalo, que foi o construtor do labirinto, foi um carpinteiro, um marceneiro, um construtor da época, que ele construiu o labirinto para guardar o Minotauro. O Minotauro foi uma aberração para Creta, na ilha de Creta, que na verdade o Minotauro nasceu entre o relacionamento de um touro que Poseidon deu para o rei Minos e com a mulher do rei Minos. A mulher do rei Minos, ela se apaixona pelo touro, ela acaba usando o estratagema, ela acaba engravidando do touro. E nasceu o Minotauro. Ariadne, filha do rei Minos, ela se apaixona por Teseu e ela fala que iria ajudá-lo a sair do labirinto e que depois que acontecesse isso, ele pegasse e tomasse ela como esposa. Então, Ariadne vai até Dédalo, que foi o construtor do labirinto, e esse labirinto foi construído de tal forma que o próprio construtor, depois que terminou, levou dias para sair lá de dentro. Então, o labirinto é uma coisa muito complexa. Aí o Dédalo falou assim, ó, só tem um jeito.
de sair de lá? É pegar um novelo, um fio de linho, e amarrar e ir esticando, e vai seguindo o fio de linho. Então nós temos o fio de linho, né, que Teseu usou para sair do labirinto. Bom, o que significa? O Teseu vai lá no labirinto e vai matar o Minotauro. O que é o Minotauro? O Minotauro é um ser híbrido que tem cabeça de touro e corpo do homem, né? Isso significa a animalização do ser humano. O homem sendo vencido pelo animal, bruto, explosivo. Seres híbridos, meio homem e meio animal. Existia na Grécia Antiga, nos mitos, o centauro. O centauro, parte do corpo é animal, a cabeça e o tronco é de homem, né? Então aí o homem que domina sobre o animal. No caso do Minotauro, o animal está hostilizando o homem, tá? No mito clássico, só tem um personagem, né? Então no mito clássico, nos mitos antigos, né, o mito só tem um personagem. O personagem é você. Você. Então, você sabendo sobre o mito, que é uma mensagem, um discurso, não palavra, vamos ver o que nós conseguimos construir, né, com essa ideia. O mito só tem um personagem, que é você. Vou colocar aqui. Então nós temos aqui, nós temos Teseu, nós temos o Minotauro, o labirinto, fio de linho. Teseu entra no labirinto para encontrar e vencer o Minotauro. Labirinto são as partes mais íntimas e profundas. Percebe, que o ser humano pode perceber. E Teseu percebe que ele, nas partes mais íntimas e profundas, ele está sendo tiranizado pelo eu animal dele. E ele precisa resolver isso, fazer o jogo virar. Então, Teseu resolve mergulhar no labirinto. O que significa isso? Mergulhar no fundo da sua identidade e perceber que não está vivendo como homem. Ele está vivendo como um animal, né? Então, ele está sendo tiranizado pelo seu animal. Está sendo tiranizado pelos seus instintos, pelos seus impulsos. E aqui vem uma pergunta: como é que está a disputa no centro do nosso labirinto? Quem está ganhando? Quem está perdendo? O eu animal ou o eu humano? Qual é o placar? Quem está dando de goleada aí, né? Nós vencemos o Minotauro sempre. Às vezes o Minotauro vence quando se come além do que é necessário, se dorme além do que é necessário, não se faz nada. Então o Minotauro vai vencendo, né? Esse eu animal está sendo, o meu eu, a identidade está sendo dominada pelo animal. E Teseu vai vencer o Minotauro. Como é que ele vence o Minotauro? Qual a ferramenta que ele usa? Essa palavra labirinto vem de labris. Labris, né? E labris é um machado de 2 gumes, né? Labris é um machado assim, de 2 gumes. Ele tinha um gume para cá e um gume para cá. Então, você já ouviu falar sobre alguma espada de 2 gumes? Então, labris é um machado de 2 gumes, que ele tinha que ser usado dentro do labirinto. Na ilha de Creta era comum esse machado. O labirinto só pode ser vencido com o labris. E o labris não tem outro jeito. É o único jeito para vencer o Minotauro. A guerra dentro das partes mais profundas do ser humano contra o seu eu animal, usando o labris. O que significa o labris? Que eu tenho que trabalhar na parte de dentro, tenho que trabalhar dentro e fora. Então o labris, ele corta dentro e corta fora. Ao mesmo tempo que eu tenho que trabalhar dentro de mim, eu tenho que trabalhar fora de mim. Nos 2 mundos ao mesmo tempo.
ou trabalhamos nos dois mundos ou não trabalhamos em nenhum. Se eu quero vencer a desordem dentro de mim, eu tenho que vencer a desordem fora. Existe uma lei no universo, uma lei muito antiga, que não servireis dois senhores ao mesmo tempo. Perceba que isso é algo que faz parte de uma cultura tão antiga que depois, no Novo Testamento, os romanos acabam colocando essa expressão: não servireis dois senhores, não pode servir a Deus e as riquezas. Então, como melhor lhe convieram, eles acabam colocando os dois senhores aí. Mas a ideia é vasta, é ampla. Não servirei aos dois senhores, essa lei do universo. E também é muito antigo um ditado que diz: você não pode montar em dois cavalos ao mesmo tempo. Outro mais atualizado: você não pode pisar num barco e em outro barco. Eles vão se abrir e você vai cair. Então, ou você muda a si próprio, ou nada será feito pelo mundo. Essa lei antiga, tá? Não servireis aos dois senhores. Você transfere para fora, a ideia é você transfere para fora aquilo que você é dentro. Então, por isso que o labirinto você só consegue vencer com o labris. Você vence o eu animal com o labris, trabalhando o eu dentro e eu fora. Quando uma pessoa não arruma o próprio armário dela, também não arruma seus pensamentos. Nos dias atuais, todos estão reivindicando mudanças. Muda os governantes, mude as pessoas, mude as instituições, estão cheios de pedido de mudança. Mudanças externas. Mudanças externas. Mas e as mudanças internas? E as mudanças profundas e pessoais? No mito do Minotauro fala da transformação do mundo, começando por aquele que está no seu comando, que é Teseu. Então Teseu vai até o labirinto usar o labris contra o Minotauro. Vai mergulhar na profunda identidade do seu ser. E para ele não se perder, e para ele ser um precursor, ele vai usar um fio de linho, né? Que esse fio de linho, ele vai seguir esse fio e vai sair de lá. Esse fio de linho tem um significado. O mundo externo muda quando nós tivermos seres humanos dando o exemplo, começando por você. Vencer o Minotauro é vencer o ser animal que tiraniza a própria vida. Então, esse é um mito muito famoso. E o fio de linho, o que significa o fio de linho? Fio de linho, quando o Minotauro entrou, o Teseu entrou, quando o Teseu entrou, venceu, ele deixou um caminho. Ele deixou um caminho. O fio de linho significa, se teve um homem que conseguiu entrar e saiu, ele deixou marcas, ele deixou sinal. Então quer dizer que eu posso também. Que eu posso também, é possível. Como o nosso assunto aqui tem a ver com muitas questões da Bíblia, né? É um conteúdo de cristão, e eu estou fazendo uso aqui de um dos mitos, tem muitos outros, que nos nossos encontros nós vamos te ajudando. Conta a história, né, o mito, que Poseidon deu um touro branco para o rei Minos, para que o rei sacrificasse ao próprio Poseidon. Era um touro magnífico. E o rei Minos, quando viu aquele touro, ele pegou e ele não sacrificou para o Poseidon, ele segurou para si, ele reteve para si. Ele falou: o que é isso? O que eu vou sacrificar isso? Eu não vou sacrificar esse animal, ele é muito bonito, eu vou fazer com que ele venha, fique no meu curral, e eu vou fazer comércio com ele. Então, quando o rei Minos tomou essa atitude, ele mostrou uma indisposição à obediência. Então, ele se torna uma pessoa má. Ele mostrou a pior parte dele. E acaba que a esposa do rei Minos se apaixona pelo touro, e ela manda Dédalo fazer uma vaca de madeira, e ela entra dentro da vaca, engana o touro, e o touro acaba engravidando a rainha, e veio nascer o Minotauro.
Aí o Minotauro se tornou uma aberração e ele precisava ser escondido no labirinto, tá? Então veja a conexão disso. Começou com quem? Com o rei Minos, que não foi obediente a Poseidon, que é a tríade da Grécia Antiga, que eles tinham 3 deuses poderosos, que era Zeus, Poseidon e o Hades. Então o rei Minos acaba gerando um problema para ele, gerando um problema para sua família, e aquele touro, ele precisava ser alimentado. De épocas em épocas pegava 7 moços e 7 moças e jogava lá para o Minotauro. Então ele começa a trazer um problemão. Então o rei Minos é que começou a gerar isso. Perceba que no mito existe um personagem que começa a gerar um desequilíbrio. E ele vai fazendo um desequilíbrio na sua família, nos seus relacionamentos, ele acaba gerando um desequilíbrio para a sua comunidade. E naquela época, quando um rei se tornava tirano, ele já autoprofetizava a vinda de um salvador, daquele que iam limpar essa tirania. Existe um rei na Bíblia que foi o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel no período dos reis. Saul, se você observar certinho, eu estou elaborando um conteúdo que vai falar especificamente sobre esse homem, mas se você observar, Saul ele erra quando ele vê o gado, ele vê bois e ovelhas. Perceba que o povo judeu já pegou o mito do rei Minos com o touro de Poseidon e já colocou ali na história de Saul, que vê os bois do exército inimigo, que era para sacrificar o Senhor, que era para sacrificar a Deus, ele não faz, então ele já manifesta a sua tirania e ele começa ali a afundar e fazer seus relacionamentos mais próximos serem prejudicados. Até que no rei Minos, no caso do rei Minos, aparece Teseu. Teseu é o herói que vai matar o Minotauro, e Ariadne, que era filha do rei Minos, era apaixonou, amor à primeira vista por Teseu. E no caso do rei Saul, o rei Saul desobedece a ordem, não sacrifica os animais, e ele começa um declínio. E Saul se torna um rei péssimo. Ele fica transtornado. Se você pega Minos, o rei Minos e o rei Saul, e coloca num paralelo, você vai perceber certas características que contém no mesmo mito. Saul perde o seu equilíbrio emocional, como Minos perde também. E aparece um herói. Quem vai aparecer o herói? Aparece Davi para salvar Saul, ou salvar o povo. E no caso de Minos aparece Teseu. Então perceba que tudo isso está dentro dos textos, dentro das mensagens. E quando uma pessoa é um leitor que não tem a habilidade, como a sabedoria falou assim, porque eu clamei e você não quis, você vai ser arruinado. A ruína do homem vem pela falta de sabedoria. A ruína do homem vem por não conhecer. Então, aproveitando aqui o nosso bate-papo do mitos, né? Dos mitos, os mitos possuem um discurso, uma mensagem, uma palavra que é muito mais do que uma fábula, uma lenda, uma historinha. E os livros religiosos estão cheios de mitos, mitos na sua essência, no discurso, do significado da palavra cheia, não a palavra esvaziada. E o mito exerce a sua função, que ele faz a pessoa silenciar. Silenciar quem? Silenciar o ouvinte, silenciar o espectador. Assim como você, eu pergunto, quem está vencendo no labirinto mais do seu interior? Você ou o Minotauro? São reflexões que nós precisamos fazer. Bom, entre os celtas, entre os celtas havia um costume, uma lei, que era assim, o rei, quando subia ao poder,
ele era como se ele tivesse casado com a própria terra. Então, os celtas entendiam assim, o rei, ele não é esposo apenas da rainha, ele é casado com a própria terra. Se ele for um bom rei, toda a terra vai ser harmoniosa e vai ser bem cuidada. Se ele for um mau rei, a terra precisa ficar viúva. Entendeu? Quando os romanos acabam conquistando os povos celtas, ali nas batalhas da Gália, por ali, o que vai acontecer com essa lei? Os romanos vão mudar, os romanos vão acabar não absorvendo isso. Como é que Roma ia absorver que o rei, quando estava no poder, ele era casado com a própria terra, e se o rei fosse mau, a terra precisava ficar viúva? Não ia ficar bem por causa daquele senado que estava por trás, né? Então, com o passar do tempo, as civilizações, os povos, eles vão adequando as leis, vão adequando segundo o seu bel prazer. Mas quando nós mergulhamos nessas palavras antigas, nesse conhecimento profundo, nós percebemos o quanto as palavras se esvaziaram nos dias atuais. Mas isso é assunto para um outro momento, um outro vídeo, uma outra etapa. O que eu quero é deixar com você essa questão do mito, que você assista esse vídeo e eu possa despertar em você algo que te leve a subir um degrau a mais na sua vida. Um grande abraço, fique com Deus, uma ótima manhã, uma ótima tarde, uma ótima noite para você e que tudo te vá bem. Que o Senhor Deus levante o rosto sobre ti e te dê a paz, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo e a graça salvadora de Jesus de Nazaré manifeste sobre sua vida hoje e sempre. Amém e amém. Um grande abraço, tem mais informações aqui na descrição do vídeo. Você pode se inscrever, ativar o sininho, se tornar um colaborador desse canal, que assim você nos ajuda a manter o canal sempre avançando e trazendo os melhores conteúdos para você. Até mais, até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau.